Falar de gestão de risco cibernético, para além de falar dos frameworks, né, a gente tem também que falar do ciclo de gestão. Porque pensar segurança cibernética, pensar risco cibernético, a gente vai lá e analisa contexto, propõe uma metodologia. Mas isso tem um ciclo que é muito interessante e recomendável. Em primeiro lugar, o que é fundamento de gestão de risco? Né? A gente tem que analisar risco. Riscos não são todos iguais, a gente tem que analisar. Primeiro analisar a probabilidade dele acontecer, analisar a consequência daquele evento que acontecer. Para vocês terem uma ideia e ilustrar aqui, o Fórum Econômico Mundial lá em Davos, né, eles ficam o ano inteiro reunidos, pesquisando, aí, estudando os problemas que vão afetar a humanidade. Se reúnem em Davos, na Suíça, todo janeiro, e apresentam alguns documentos. Um deles é o relatório de riscos globais. Eles apresentam lá um relatório, um mapa de riscos, onde eles olham para dois horizontes, curto prazo, 2 anos, e longo prazo, 10 anos. Lá eles medem o quê? A probabilidade de acontecer e a severidade, que aqui, ó, no que eu estou mostrando para vocês, é exatamente os 2 primeiros quadrados daquele primeiro bloco. Então é probabilidade e consequência, lá eles chamam de severidade. Cibersegurança, já há 2 anos, né, apareceu como um risco relevante e a cada ano vem se posicionando de maneira mais tensa, com maior probabilidade e maior severidade. Tanto que no último Fórum Econômico a conversa era espera-se um colapso cibernético nos próximos 2 anos. Como que os caras podem afirmar isso? Eles estão fazendo análise do risco, analisando o risco. Então, probabilidade, que tipo de evento, que consequência. Legal. Aí a gente tem que mensurar isso, né? Estimar. Né? E aí tem vários critérios possíveis. De novo, tem um monte de metodologia que vai nos ajudar, dependendo de cada caso, a gente vai usar a metodologia mais apropriada para o negócio, o executivo, o dono, o board da empresa poder priorizar e poder tratar o risco quando esse risco é não aceitável ou avaliar o risco e eventualmente eu vou aceitar o risco. Falar, não, olha, para não ter uma parada aqui no meu sistema de produção, eu teria que ter um hot site do meu ERP, isso vai custar não sei quantos milhões e o evento, caso ocorra, existe uma probabilidade, caso ele ocorra, o prejuízo vai ser menor do que o quanto eu gastaria para fazer isso. Então, esse risco é aceitável. Então, essa é uma análise que não é a tecnologia da informação que vai fazer, que não é a gestão de risco que vai fazer. Quem vai fazer é o negócio, é o executivo. Não é? Mas ele vai fazer a partir de informação que a gente possa dar para ele. E aqui, falando de risco, então, esses são os fundamentos. Né? Muito bem. Né? Agora, lembrando que importante não é só financeiro, gente. Quando a gente está falando de risco, especialmente cibernético nos tempos atuais, a gente está falando de imagem, está falando de reputação, está falando de regulação, não só de dinheiro. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Isso traz a importância de uma boa gestão de risco, porque cada vez mais todos esses quadrados que a gente está vendo aí estão bastante relevantes. Né? Aqui um processo de gestão, aqui está a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas se vocês buscarem um pouco mais de informação, vocês vão ver que muito desse processo aqui se baseia na ISO 31000, que é uma ISO de gestão de risco. Então, primeiro eu tenho que entender o contexto ali em cima, né? Para tratar o risco eu tenho que, e tem um processo todo, né? Que identificar o risco, então um processo também de risco ali, avaliar risco. Então, isso depois tem que ser monitorado e tem que ser comunicado também. Isso nada mais é do que um reflexo que a ABNT traz para a gente, um reflexo lá da ISO 31000 de gestão de risco cibernético. Então, existem vários frameworks, mas mais importante para além do framework é conseguir entender esse ciclo. E aí o já conhecido de muitos aqui, o ciclo de gestão PDCA, o que é isso aqui? Eu tenho que primeiro planejar como é que eu posso mitigar esse risco, como é que eu vou tratar esse risco, como é que eu me comporto perante esse risco, aceito, mitigo, o que eu vou fazer? Aí eu tenho que fazer, né, o executar, fazer, implementar um plano de gestão do risco. Aí eu tenho que ficar monitorando o tempo inteiro, né, para ver se tem alguma coisa diferente, alguma coisa que mudou, para finalmente eu fazer a manutenção e deixar isso vivo. Mais importante do que ter uma gestão de risco bem feita é que ela seja viva, pulsante, que ela acompanhe tudo que está acontecendo no momento, no ambiente interno e no ambiente externo. Então esse é um ciclo de gestão de risco cibernético. Muito obrigado.